Aleluia, oh glórias, a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você ricamente, como é bom podermos começar o dia na presença de Deus em nome de Jesus, amém? Dá um abraço no seu irmão, diga Jesus te ama, eu também, oh glórias. Quando eu cheguei na Alemanha, quando você muda de país, você entra num país com uma outra constituição. Eu lembro que eu estava muito feliz porque aqui na Alemanha tem o Kindergeld, ou seja, o auxílio à criança. E isso na época para mim era mais de um salário mínimo por filho. E como eu sou abençoado com muitos filhos, eu fiquei muito feliz por esse bom presente que o governo me deu. Mas eu esqueci um outro lado. Eu lembro que eu cheguei aqui, era bem no meio da temporada e meus filhos já tinham terminado a aula no Brasil. E eu pensei, eu vou esperar até o ano letivo para os filhos irem para a escola. Eu fui na escola só para me informar e a pessoa responsável falou, então o senhor deixa os filhos aqui? Eu falei, não, os meus filhos a gente quer terminar a temporada e começar só o ano que vem. Ela falou, não, aqui na Alemanha existe obrigação escolar. Eu falei, mas eu vi mais tarde. Ela falou, não, os seus filhos ficam aqui. Eu falei, eu faço isso amanhã. Ela falou, se o senhor levar os seus filhos, eu chamo a polícia agora. Eu falei, uau, existem diferenças de lei para privilégios, mas também para obrigações. E a Bíblia nos relata, a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, existe uma constituição. Existe uma lei no reino de Deus que Ele nos oferece, para nós sermos abençoados, bem-sucedidos e para nós não sofrermos as reprimendas do reino. E em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, Jesus, no Sermão do Monte, ele nos apresenta alguma dessas novidades da Constituição celestial, que para nós é algo que vai contra a nossa natureza. E ele fala, a partir do versículo 27, em Lucas capítulo 6. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos também, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pai, nós te glorificamos pela Tua palavra. Vem Espírito Santo, vem ministrando ao nosso coração. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, estar na Tua presença. Senhor Jesus, precisamos do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Deus, realmente discernir aquilo, Senhor Deus, que Tu queres de nós. Vem, Senhor, nos dirigindo nessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos no reino de Deus. A Bíblia fala a todos que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir desse momento é vigente a Bíblia na nossa vida. E a partir desse momento você reconhece que o reino de Deus é diferente dos outros reinos. No reino de Deus, o rei, ele não manda e oprime e mata, e sim o rei, ele liberta, ele se humilha e ele se deixa matar. No reino de Deus, você tem os princípios de que o rei, que em geral vive em riqueza, o rei ele vive em pompa, o rei vive acomodado, o nosso rei, ele deixou a toda a sua glória, ele nasceu em pobreza, ele teve uma vida que não foi uma vida de luxo, e ele não apenas falou como devemos agir, ele foi o maior exemplo daquilo que o reino dele hoje constitui. E assim ele chega para nós e nos mostra de que nós, no reino de Deus, nós temos muitos privilégios, mas nós somos filhos deste reino. Esse reino significa que os primeiros
serão os últimos. Nesse reino, para você ter tudo, você tem que entregar tudo. Nesse reino, para você viver, você tem que morrer. Nesse reino, você tem que honrar ao Senhor teu Deus. Nesse reino, você tem os 7 dias da semana. Um dia é do Senhor. Esse dia você dedica ao Senhor e à sua casa. Nesse reino, você pode ficar com 90% das suas finanças, 10% você dá ao Senhor e à sua casa. Mas é uma coisa que vai contra a nossa natureza. Nós não conseguimos renunciar aos nossos direitos. É uma coisa muito impregnada na nossa geração, nós termos direito. E o Senhor nos mostra que o nosso direito é ter a vida eterna e ter a vida que o Senhor Jesus teve. E quando começamos a perceber aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós começamos a perceber que a vida com Ele, de uma maneira maravilhosa, Ele nos leva a dimensões que nós nem sonhamos, nem imaginamos aquilo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, 1 João 3, 16, nós conhecemos João 3, 16, que tem a bênção em relação a nós, e 1 João 3,16 tem a bênção em relação ao Senhor. E ele fala, nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, assim nós devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Nós temos um padrão no chamado do Evangelho que significa dar. Jesus diz, dar é melhor do que receber. Mas para nós que somos filhos dessa época, nós não percebemos. E esquecemos do padrão de Deus. Estava conversando ontem com uma pessoa muito querida. Estávamos falando quando nós temos problemas. Como é que você faz quando o seu estômago dá aquela trancada? E ele me falou, pois é, existe um remédio natural, quando o seu estômago vai, você toma aquilo e a preocupação, o seu estômago, ele não te aflige tanto. Aí ele perguntou, e você? Eu fiquei lembrando. Aí eu lembrei, olha, quando tenho muita preocupação, meu remédio é a oração da manhã. No reino de Deus, a Bíblia fala que se nós nos reunirmos no nome dele, ele está no meio de nós. Então é a maravilha quando estamos na presença de Deus, é que em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, em tudo. Eu aprendi quando eu estou preocupado, primeiro lugar a minha agonia vai para Deus. O palanque vertical da cruz tem que ser maior que o horizontal. Minha comunicação com Deus tem que ser mais do que com as pessoas. E quando você, é um princípio que há muitos anos eu tenho, quando vem uma afronta, quando vem preocupação, quando vem desespero, primeira pessoa para quem eu falo é para Deus. E quando você falou isso para Deus, no dia seguinte, muitas vezes o problema já se foi. E nós muitas vezes não percebemos. Salomão fala em Provérbios 11, 28, quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. E aqui em Lucas, o Senhor Jesus, ele nos traz o padrão sobre como lidar com as nossas finanças, porque o ser natural caído, ele quer possuir, ele quer ter, ele quer mandar, ele quer desejar, ele quer ser o dono do arraial. E muitas vezes não percebemos quão prejudicados nós somos quando nós insistimos em sermos o centro das atenções, em que todos respeitem a minha opinião. Como eu fui machucado, porque lembro da minha infância até hoje, quando a minha mãe deu privilégio para o meu irmão que recebeu presente, eu não recebi. E nós carregamos esse fardo, apesar de nós nos termos tornados cristãos, e ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O meu pai era uma pessoa muito desprendida de bens financeiros. Isso me irritava muito, porque muitas pessoas que deviam para ele vendeu terrenos que não foram pagos, e ele perdoou a dívida. Eu ficava afrontado, eu falei, pai, como é que você pode? Aí ele contou a história aqui. Muitos anos atrás, ele tinha feito um negócio, e ele, como sendo uma pessoa bem ingênua, ele levou muito na cabeça. Ele teve que pagar um prejuízo muito grande. Ele não tinha essa condição. E ele falou, eu orei a Deus. De repente veio um irmão e me emprestou esse dinheiro. E era muito dinheiro.
E ele falou depois à noite, ele ficava orando, como é que eu vou pagar de volta esse irmão? Aí ele começou a planejar, economizar, foi falar com o irmão a respeito dessa dívida, e o irmão falou, olha, eu não emprestei para você, eu dei para Deus. Não se preocupe, você não precisa pagar de volta. E ele falou, aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu falei, eu não teria feito isso. Esse irmão perdoou toda a minha dívida. E a partir desse momento, ele falou, eu comecei a olhar na palavra e viver aquilo que a palavra diz. Irmão, quando nós vivemos a palavra, você é abençoado. Quando você honra os seus pais, você é abençoado. Quando você honra o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor, não é dia da família, é dia do Senhor. E quando você dedica ao Senhor, o Senhor abençoa a tua família. E você vai levar seus familiares, em primeiro lugar, na casa de Deus. Suas prioridades vão ser as prioridades da casa de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor fala para Israel, vocês têm suas casas todas lindas, bonitinhas, e a minha casa está caindo aos pedaços. Nós muitas vezes não percebemos. Esses são os motivos também de como nós tratamos o nosso corpo. Ele não nos pertence, ele pertence ao Senhor. Existem algumas modas que nós gostamos de atribuir ao nosso corpo em questão de fazer, mas isso não honra ao Senhor. E quando buscamos o Senhor, Ele nos mostra, Ele nos dá a sua paz, Ele nos dá o seu amor. E aqui ele começa dizendo, mas eu vos digo, amem, e ali começa, amem os seus inimigos, façam bem àqueles que vos maltratam, abençoem os que vos amaldiçoam, orem por aqueles que os perseguem. O padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus é amor. E em 1 João ele fala, assim como ele deu a sua vida, vocês devem dar a sua vida. E a igreja primitiva tinha esse padrão. E esse padrão fez com que a igreja primitiva pudesse vencer o Império Romano. Foram 300 anos de afronta, de martírio, de execuções, de perseguição. O maior hobby dos imperadores romanos era perseguir os cristãos, matar os cristãos. Eles estavam matando, destruindo famílias. Mas os cristãos, eles conheciam os estatutos da lei de Deus. E eles sabiam que são abençoados, que Deus está com eles. E quando o justo morre, que Deus, ele traz essa alegria. E é agradável ao Senhor a morte do justo. E Deus, ele faz com que isso seja vitorioso para nós. Ele faz com que nós andemos na presença de Deus. E Deus começa a mudar a nossa vida. E de repente você começa a colocar prioridades. Esse final de semana me ocupei muito com essa palavra de Ló e de Abraão. Ló, ele queria ser abençoado. Assim como o assistente de Eliseu, ele queria ser abençoado. E ele esqueceu que quando abençoamos o próximo, é que somos abençoados. E essa é a minha oração para você. Jesus aqui ele chega com uma lei muito forte. E nós que vivemos na época da graça, muitas vezes confundimos a constituição com legalismo. Dizemos, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres também da lei. Mas é a lei do pecado, onde você por uma atitude, e quando entramos no Novo Testamento, é a lei de Deus, é a lei do amor. Essa lei do amor, ela capacita você a viver em santidade, a viver na alegria do Senhor. Quando aprendemos a ter o padrão da palavra, por isso precisamos da palavra diariamente na nossa vida, porque só a palavra nos edifica, a palavra ela é eterna, a palavra ela vivifica, a palavra ela nos dá alegria, a palavra ela nos dá coragem, a palavra nos dá visão, a palavra abre nosso entendimento, e nós precisamos da palavra de Deus. Eu gostaria de incentivar você para que Deus tenha um propósito maravilhoso na sua vida, quando começamos a andar na presença de Deus. Ele nos liberta quando nós honramos os pais, honramos o dia do Senhor, quando honramos o dízimo. A Bíblia mostra que muitos demônios saem em nome de Jesus, o devorador não. O devorador ele só realmente sai quando nós somos fiéis na contribuição na casa do Senhor. E é uma coisa que eu aprendi, eu lembro como eu fui abençoado a partir desse momento. Eu lembro que numa época nós não tínhamos aqui os primeiros anos da igreja, nós aqui não tínhamos dízimo, porque eu tinha muitas experiências negativas com certas igrejas no Brasil. Na época eu ganhava bem, tinha um irmão aqui que sustentava, que era jogador, então nós não precisávamos cobrar dízimo. Até que um dia o Senhor me mostrou que você está impedindo
os meus filhos de serem abençoados. Eu lembro que um irmão, ele era da igreja, foi para visitar ele, estava numa outra igreja, ele falou, pastor, por que o Senhor nos omitiu essa bênção do dízimo? Nós somos agora tão abençoados, prósperos, por que o Senhor omitiu esse dízimo? Irmão, quando Deus opera nas nossas vidas, Deus nos mostra que quando nós perdemos, nós ganhamos. Quando nós renunciamos, nós tomamos posse. Quando nós queremos viver, nós primeiro temos que morrer. Temos que ter o padrão de Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Que Deus esteja ministrando, dando coragem, sabendo que você não vai ter desvantagens se você renunciar ao seu direito, se você permitir a outra pessoa e ela tomar o primeiro lugar. Não corra atrás da bênção, corra atrás do Senhor. E Ele vai ministrar. E os apóstolos, eles muito tarde descobriram, enquanto eles andaram com Jesus, eles não se tocaram, que Jesus, sendo o Rei dos Reis, Ele permitiria ser morto para que o reinado dele nós pudéssemos reinar. E o apóstolo João fala, assim como Jesus deu a sua vida, deem vocês a sua vida. Que Deus esteja nos capacitando a nós andarmos em liberdade, no poder do Espírito Santo, para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh glória, oh querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia, Senhor, muito obrigado. Senhor, que nós temos esse privilégio, Senhor, ter a Tua palavra, que, Senhor, nós vivemos nesta época da graça. E, Senhor, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tens dado. E, Senhor, perdoa, quantas vezes, Senhor, nós caímos no velho padrão, Senhor. Nós ainda não captamos, Senhor, teus princípios, o teu padrão de vida. Oh, Senhor Deus, ensina-nos, capacita-nos a sermos obedientes, a sermos fiel àquilo que Tu tens, colocar a Ti em primeiro lugar. Senhor, não mais só os nossos próprios direitos e interesses, mas sim aquilo que Tu tens para as nossas vidas, Senhor. Queres que a gente seja luz, que faça diferença, que Teu amor possa brilhar. E, Senhor, nos capacita, precisamos tanto de Ti. Senhor, para isso, Senhor, nós precisamos estar conectados contigo, para que o Teu Santo Espírito possa ministrar nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa fazer diferença, que nós possamos ser obedientes quando Ele fala, Senhor. Senhor, perdoa nosso egoísmo, perdoa, Senhor, quando sempre mostramos com o dedo, Senhor, para as coisas que estão erradas, Pai, mas nós não somos capazes de andar a segunda milha, de ser portadores do Teu amor. O Senhor nos capacita, é um novo dia que Tu nos dás. Muito obrigado pela oportunidade, pela chance. E, Senhor, nós entregamos Ele nas Tuas mãos. Ensina-nos a andar nos Teus passos, nos Teus caminhos, sabendo o que Jesus ia fazer no nosso lugar. E, Senhor, que nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.